Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui no site Bússola do Investidor. Este é mais um evento que a gente está fazendo aí em conjunto em Bússola. Eu sou Fabiano Oliveira, da Interinvest Educacional. Inicialmente, gostaria de ver com vocês se o meu áudio tá bom, vocês estão conseguindo me ouvir bem. E também pedir desculpas aí pelo atraso no início, era para a gente começar às 8 horas. Tivemos aí alguns minutos de atraso em função de problemas na minha conexão, tá? Parece que está tudo resolvido, então vamos começar logo o nosso bate-papo, uma vez que a gente já, infelizmente, atrasou aí em função desses problemas, tá? Então, mais uma vez, peço desculpas a todos, tá? Por favor, coloquem no chat lá se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo certo aí com a nossa conexão. A gente vai começar falando sobre o mercado, vamos começar falando aí sobre a última semana que a gente teve, que foi uma semana em que tudo que podia acontecer de errado aconteceu, certo? Então a gente teve aí uma situação inesperada, que foi o furacão lá nos Estados Unidos, lá, o furacão Sandy. Então a Bolsa de Nova York parou pela primeira vez desde os atentados lá de 11 de setembro, e isso complicou muito a nossa situação aqui, complicou em termos de volume, complicou em termos de direção. A gente acabou ficando aqui totalmente perdido, o mercado ficou sem saber para onde ir. E também complicou um pouco também o feriado na sexta-feira. Tá? Então foi uma semana completamente atípica, poucos negócios realizados na semana, então não teve muito o que a gente fazer. E essa semana começou de uma forma bastante surpreendente, tá? Então a gente não esperava essas altas consecutivas que a gente teve aí. O mercado acabou puxando bem, e tudo isso agora nos deixa mais ou menos com uma boa perspectiva. Por que mais ou menos com uma boa perspectiva? Porque o que a gente tem visto aí nos últimos tempos, nos últimos meses, vamos dizer assim, é que logo depois de um período de otimismo, onde o mercado desenvolve bastante, onde a gente consegue montar as operações, logo depois disso vem um período complicado, onde a gente acaba enrolando bastante, onde a gente acaba tendo dificuldade de operar, o mercado acaba de novo andando aí em outra direção. Enfim, não tem sido um semestre muito fácil. É consenso no mercado, então a gente também lê aí as análises do restante das empresas, do restante do pessoal, e todo mundo está com a mesma ideia, está com a mesma análise de que está muito difícil, tem sido muito complicado e não tem muito o que a gente fazer. Tem mais é que reduzir mesmo as operações, tem mais é que tirar um pouco o foco de operação de curto prazo e tentar passar por esse momento, tá, gente? Não tem mágica. Quando o mercado está sem volume, sem tendência, não tem mágica. A gente tem que acabar ficando um pouco mais calmo, ficando um pouco mais fora das operações, tá? Bom, além disso, tem também a situação do horário de verão. Essa semana entrou o horário de verão lá nos Estados Unidos, então, ou saiu do horário de verão nos Estados Unidos, e a gente agora, então, está com 2 horas e meia de diferença em relação a eles. Isso significa o quê? Significa que a gente abre aqui às 10 horas e eles lá abrem meio-dia e meio. Ou seja, são 2 horas e meia. Quando a gente aqui está batendo aí meio-dia e meio, eles lá estão começando. E quando a gente está batendo aqui 2h30, 3 horas da tarde, eles estão indo almoçar. Certo? Então, mais ou menos isso que a gente está enfrentando. Tem sido muito difícil. Não entendo, não sei o porquê que a nossa bolsa não trocou o horário esse ano, para a gente pelo menos ficar com 1 hora e meia apenas de atraso em relação a eles. Isso complicou muito o volume do nosso mercado, caiu bastante, e eu espero que eles tomem uma providência com relação a isso em breve, tá? Bom, gente, vamos lá. Ninguém escreveu nada lá no chat se meu áudio tá bom, então imagino que esteja, ou então ninguém está conseguindo me ouvir. Mas vamos lá. Se tiverem algum problema aí, por favor, me avise. Bom, gente, liberei para vocês aqui a minha tela, vocês estão vendo aqui então Ibovespa diário. Como eu disse, tivemos aí uma semana extremamente enrolada na semana que passou. Tivemos aí pouquíssima movimentação, o mercado ficou praticamente parado, ficou praticamente enrolado nos mesmos patamares que fechou. Começou a semana, ele encerrou, então vocês podem ver aqui, vou colocar uma linha em qualquer lugar aqui no meio, vocês podem ver que ele ficou a semana inteira oscilando aqui dentro desses limites, chegou a perder fundo, voltou,
lá na segunda-feira, enfim, depois enrolou, e na sexta-feira tivemos aí um dia de forte alta, onde o mercado desenvolveu bem. Ontem começamos enrolados, de novo sem tendência, de novo sem direção, e agora a gente teve hoje de novo um dia de uma alta bastante consistente, para não dizer até uma alta surpreendente. Tá? A gente não estava esperando esse movimento. Parece que foi um dia bom, mas se vocês visualizarem, se vocês tentarem olhar para o intraday, tentar colocar aqui nos 15 minutos, vocês vão ver aqui no intraday que o dia foi um dia mais ou menos estranho. A gente abriu já rompendo máxima em relação a ontem, e já rompendo o que era esta máxima aqui, e já rompendo a máxima em relação lá sexta-feira, que era esta daqui. Ó, tá? Então a gente já rompeu isso aqui, de cara na abertura. Depois disso a gente corrigiu, veio aqui, fez mínima do dia, tá? Então dando sinais aí de alta volatilidade. Depois disso o mercado veio e fez um rompimento de máxima do dia. E bem no nosso horário de almoço, ele consolidou bastante por aqui. Observem este candle aqui, que foi o candle das 12h30, abertura do Dow Jones. Extremamente volátil, fez máxima, fez mínima, deixou aqui um candle de bastante indecisão. E acabou simplesmente estourando para cima no meio do nosso almoço. A gente está atrasando um pouco o almoço para pegar a abertura do Dow Jones. E exatamente aqui, às 13 horas e 45, 14 horas aí, o mercado simplesmente estourou para cima e não fez mais nada. Deu um único movimento e acabou ficando parado lá em cima. Para quem estava nesse momento, né, desse rompimento, e conseguiu movimentar, conseguiu posicionar alguma coisa, acabou tendo um dia excelente. Então foi o caso de alguns dos nossos alunos que fizeram operações excelentes na Uzi Minas, entre outros ativos, mas a Uzi Minas foi fantástico, o trade pessoal, fizeram um trade de quase 50 centavos na Uzi Minas. Só que foi o meu caso, por exemplo, eu voltei 2h30 do almoço, quando eu voltei o mercado já estava aqui nessa posição, então não tinha mais muito o que fazer, simplesmente não corrigiu e não andou mais, ficou parado aqui, não tive mais possibilidade de montar operações. Foi o caso aí de dezenas de alunos nossos aí, que também sofreram disso. Então, complicado, os primeiros movimentos muito voláteis, e aqui a gente teve simplesmente uma movimentação forte, e depois consolidamos o restante do dia. Tá? Aí, a partir das 15 horas, aí, 15h30, não movimentamos mais. Está muito difícil de entender ainda qual vai ser a dinâmica da movimentação. A gente já sabia mais ou menos os horários aonde movimentava mais forte, e agora está um pouco complicado da gente enxergar essa situação em função dessa mudança toda de horários, tá, pessoal? Vamos ver como é que o mercado vai se comportar, vamos ver se a nossa bolsa toma alguma atitude e muda esse horário para a gente poder ter mais liquidez, ter mais volume e acompanhar pelo menos um pouquinho mais próximo do Dow Jones. Mas o que a gente pode dizer para vocês é que nesses períodos, o que a gente pode fazer é justamente ficar de olho no dia seguinte, na abertura, se o mercado americano movimentar bem. Então, se lá movimentou bem, depois que a gente fechou aqui das 17 horas, a gente tende a abrir em gap no dia seguinte, e esse gap tende a dar boas operações de repique, boas operações de divergência. Tá? Então, é uma estratégia interessante que a gente vem recomendando para os nossos alunos aí, e que eu acho que podem, nesse período de diferença de horário, podem fazer alguma diferença para a gente. Tá? Bom, então vamos dar uma olhadinha para mais longo prazo. Deixa eu inserir uma média qualquer aqui. Vou colocar uma média móvel exponencial. Colocar uma média qualquer aí de 20 períodos, só para a gente poder acompanhar. Uma cor mais fácil para vocês visualizarem. Tá bom assim? Tá aí. Então aqui está uma média exponencial de 20 períodos, só para vocês acompanharem aí a movimentação. A gente tem trabalhado com extrema volatilidade. O que eu quero dizer com isso? Passa para cima das médias, passa para baixo das médias, enfim. Agora a gente vem de um pivô de baixa. Eu vou ensinar nas próximas aulas, eu vou mostrar para vocês aí nos nossos próximos bate-papos o que é
um pivô de baixa, exatamente aqui. O pessoal está dizendo que toda vez que eu coloco a imagem fica bem lenta a transmissão. Tá complicado a transmissão para vocês, pessoal? A minha taxa aqui está normal, então por isso que eu estou tranquilo com a transmissão. Se tiver lento para vocês, eu posso tentar baixar a qualidade aqui. Se por acaso estiver travando, se for só para a Isanete, deve ser problema na conexão dela. Se para mais gente estiver com problema, me avisem, por favor, que eu vou tentar baixar um pouco aqui a qualidade da transmissão para poder melhorar para vocês, ok? Bom, então a gente... Ok. Vamos tentar tirar o webcam, tá? Vamos ver se vai melhorar a taxa de transmissão para vocês. Bom, gente, então assim, a gente tem aqui o mercado montando um pivô de baixa, aqui neste momento, tá? Deixamos aqui um fundo. E esse fundo que nós deixamos aqui, nesse momento a gente assumiu uma tendência de baixa. É justamente isso que eu vou bater um papo com vocês, tá? É sobre essa leitura que a gente faz do mercado, tá? Então vamos tentar trabalhar com com essa ideia. O mercado fez máxima, corrigiu, tentou subir de novo e acabou montando um pivô de baixa. Quando montou esse pivô de baixa, a gente assumiu uma tendência de curto prazo baixista. Isso complica muito a nossa vida, porque simplesmente depois de montar um pivô de baixa, o mercado vem aí de 2, 3 dias de alta muito forte, 2 dias aí fantásticos que a gente teve aqui no nosso mercado, que deixam agora a nossa vida bastante complicada, tá? Se vocês olharem aqui no gráfico semanal do nosso índice, a gente vem lá de máxima, exatamente aqui, corrigiu nas médias, deixou invertido semana passada, demos um sinal de compra nessa semana e o mercado está indo muito bem, obrigado, está desenvolvendo. Se não fosse esse pivôzinho de baixa que montou. Então está muito difícil fazer a leitura, gente. É geral. Eu estava comentando hoje com um colega nosso aí da área e infelizmente o que tem acontecido é o seguinte, a gente estava acostumado aí a ter uma taxa de acerto nas operações de 60, 70, 80, até mais do que 80%, operações de swing trade, operações day trade no começo do ano, enfim. E essa taxa caiu violentamente para menos de 50%, 40%, 30%, e está muito difícil de melhorar essa taxa de acerto. Tá? Isso se justifica principalmente em função da alta volatilidade que a gente está enfrentando no mercado. Tem sido muito complicado. Então agora, para curto prazo, o que a gente pode dizer? A gente pode saber que a gente enfrenta uma resistência enorme aqui no nosso índice, na região de 60 mil pontos, que é essa linha que eu coloquei para vocês, tá? E nós fechamos então hoje em 59.458. Se romper isso aqui, a gente deve vir testar essa região aqui de 60 mil pontos. Tá? Aqui a gente deve encontrar algum tipo de resistência. Rompendo isso aqui, aí tem esses pontos aqui que seriam 60.411, aqui tem um outro ponto também, 60.208, enfim. O que importa, na verdade, é a região dos 60 mil. Se é 60.200, 60.300, 60.400, não faz muita diferença. Se conseguir passar dos 60, a gente deve vir testar esta região aqui. Ó, tá? Agora, sinceramente, eu não acredito muito nisso. Graficamente, a gente pode até entender isso. Agora, eu não acredito muito nisso, não acho que o mercado esteja com essa bola toda, não, com essa força toda. Acho que o negócio está muito enrolado. Como eu já disse, a gente vem de um pivô de baixa no curto prazo, isso pode complicar um pouco as nossas operações. E mesmo que ele retome agora, eu acredito em mais enrolação aqui nessa região, entre 56 mil pontos e 60 mil pontos. Tá? Então, dá para a gente traçar, deixa eu dar uma limpada aqui, dá para a gente traçar uma linha, um canal, vamos dizer assim, de consolidação, que a gente pode fazer mais ou menos assim. Ó, tá? Então, vamos colocar ele aqui e vamos colocar ele aqui. Ó, tá? Eu acredito fortemente que o mercado deve ficar enrolando aqui mais ou menos nessa posição. Tá? Eu acho que a gente está trabalhando já há bastante tempo enrolado, praticamente durante todo o ano, e o que tem acontecido é que a gente está mudando de canais. Então a gente estava trabalhando primeiramente aqui neste canal, certo?
enrolamos aqui praticamente 2 meses e meio, aí a gente passou a trabalhar aqui em cima. E começamos a enrolar agora aqui. Tivemos um período forte de alta, perspectivas excelentes, todo mundo, agora vai bombar, agora vai buscar 70 mil, aquele negócio todo, montamos posição de swing, deu tudo certo, e o mercado simplesmente vai lá e monta mais um pivô de baixo, mais operações estopadas, enfim, tudo enrolado de novo. E agora a gente está trabalhando aqui dentro dessa consolidação. Eu queria que vocês observassem, tá, pessoal? Eu acho que para mim é a chave dessa análise que eu estou tentando traçar com vocês, a seguinte situação. Vejam aqui, dentro deste canal aqui, ó, tá? Vejam que a gente tinha ou teve vários períodos de alta consistente. Então aqui a gente teve uma alta bastante consistente. Aqui a gente teve outra alta bastante consistente, aqui a gente teve outra, aqui nós tivemos mais uma e a gente acaba sempre voltando para esse miolo. Tá? Então tem que cuidar quando vocês veem, o mercado agora vai bombar, teve 2 dias fantásticos, agora vai embora. Então toma cuidado porque a gente vem tendo esses dias fantásticos e logo depois que a gente enfrenta é consolidação, enrolação, etc, 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 etc. Aqueles que gostam de discutir notícia, tá? Eu sei que não são todos, eu particularmente não gosto muito, mas aqueles que gostam, eu acho importante comentar 2 situações. A primeira delas é a situação nos Estados Unidos. A passada eleição vai ter 2 discussões muito importantes lá nos Estados Unidos. A primeira delas é o teto da dívida, que eles vão ter que renegociar isso até janeiro, se eu não estou enganado. E a segunda delas é que dia 31 de dezembro vence todos os incentivos que o governo colocou lá, isenção de impostos, etc. Isso vence tudo agora dia 31 de dezembro. O pessoal está chamando isso de abismo fiscal. Tá? Então, o mercado americano está todo em foco nesse momento e por ser um mercado muito grande, a gente não tem como dissociar o que acontece lá do que a gente está fazendo aqui. Além disso, nós temos ainda muitas incertezas na Europa, preocupações Espanha, Portugal, enfim, nem se fala mais tanto da Irlanda, mas os casos continuam lá. Grécia agora aí está bem complicado, existem especulações que eles vão ser convidados a se retirarem da zona do euro, enfim, gente, está tudo enrolado. Então ninguém sabe direito o que vai acontecer com a Europa, ninguém sabe direito o que vai acontecer lá com os Estados Unidos, essa questão do abismo fiscal. Ninguém sabe se a China vai continuar mantendo a taxa de crescimento que vinha mantendo, enfim. Está tudo complicado, está tudo indefinido, indeciso, e a gente está refletindo todas essas incertezas nos gráficos, nas operações aqui na nossa bolsa. Tá? Então, muito complicado de trabalhar assim, mas infelizmente não tem o que a gente possa fazer neste exato momento. Tá? Então, a análise que eu tenho do nosso mercado é uma análise bastante, não vou dizer pessimista, mas eu aposto na enrolação. Eu acredito que a gente vai continuar enrolando, eu acredito que a gente deve continuar trabalhando de lado aí mais o restante desse ano. Não acredito em grandes movimentações para o fim do ano. A gente aqui na Interinvest já está trabalhando com um volume bem reduzido de operações, estamos trabalhando com praticamente nada de swing trade, e o que a gente está fazendo é trabalhar com operações mais seguras, operações aí que estão remunerando de uma forma mais consistente, mas claro, não dá para a gente tentar buscar grandes operações. Tem algumas posições interessantes que a gente está buscando para os nossos alunos, pessoal, principalmente com travas, tá? E essas travas aí a gente pode ganhar com o mercado consolidado, tá? Então, de repente, eu faço até um bate-papo com vocês, eventualmente, sobre isso, tá? Então, o que é importante visualizar desse gráfico é isso aqui. A gente tem essa zona de consolidação aqui, tá? E a gente vem trabalhando dentro dela. Rompemos uma vez e já voltamos. Agora testamos o topo e caímos, testamos o fundo e subimos. Então, se a gente subir amanhã, a gente já vai estar em região de resistência. Então, muito cuidado. Vemos aí de 2 dias de alta forte, com um dia intermediário, e a gente já vai estar em região de resistência. Observem que batemos aqui uma, aqui a gente rompeu e voltou, batemos aqui 2, aí testamos fundo uma vez, testamos de novo aqui, então a gente está dentro desse canal. É isso que eu acho importante da gente tentar lembrar. Eu vou compartilhar esse gráfico com vocês aí, para vocês poderem acessar. Tá? Agora sim. Então, quem quiser visualizar esse gráfico aí na tela de vocês,
só acessar esse link que eu estou colocando no chat para vocês aí, tá? Esse é o link que permite que vocês visualizem esse gráfico do Ibov que eu montei aqui. Tá certo, pessoal? Então, essa minha perspectiva continua sendo essa minha perspectiva, tá? Eu vou falar do assunto da noite que eu separei para trabalhar com vocês. E aí, assim que eu terminar, a gente vai falar, vai fazer algumas análises aí que o pessoal sempre pede e a gente gosta de fazer também, tá? Então, podem me interromper a qualquer momento, como sempre, e a gente faz questão aí de parar para bater esse papo com vocês. Bom, pessoal, a gente falou na semana passada sobre a inversão de polaridade, que é quando uma resistência, depois de rompida, ela passa a virar um suporte, e o contrário também é verdadeiro. E nessa semana eu gostaria de continuar esse assunto, de continuar esse bate-papo com vocês, tá? Eu queria falar essa semana sobre justamente tendência e consolidação, tá? Então é o nosso assunto teórico da semana aí. O mercado ele funciona basicamente de duas formas. Ele funciona ou em tendência ou em consolidação. O que é a tendência? É quando os preços se movimentam em uma direção definida. O que é consolidação? É quando eles se movimentam sem direção definida. Então, se vocês pegarem aqui, vou pegar o exemplo aí que o amigo citou lá no chat antes, da BTOW3, tá? Vamos pegar ela aqui. Eu estou com um problema aqui, peço só um minutinho para vocês. Bom, eu estou com problemas aqui, gente, peço só um minutinho que eu já vou tentar resolver. Beleza. Então, vamos colocar aqui a BTOW3. Tá? Então, está aqui a BTOW, B2W Varejo. Maravilha. Então, vocês podem observar aqui a BTOW, gente, tem dois pontos que me chamam bastante atenção nesse ativo. Tá? A primeira coisa que a gente pode observar nele primeiro, aqui nós estamos trabalhando em tendência, tá? Então vocês podem pegar aqui e verificar que a gente está trabalhando em tendência, certo? Não estou nem falando aqui em termos técnicos, tá? Então, como é que você identifica uma tendência, como é que você não identifica? Isso a gente vai falar depois. Mas olhando simplesmente para o preço, você pode perceber de cara que aqui existe uma tendência. Existe uma movimentação em que ela tem uma direção definida, certo? Aqui, neste outro caso, nós temos uma tendência também. Tá? Então, vocês podem ver aqui que a gente tem também uma tendência definida, bastante clara, e é uma tendência de alta. Tá? Então, tirando o zoom aqui, vocês podem visualizar dois exemplos aqui, uma tendência de baixa e depois uma tendência de alta. Neste momento aqui, a gente está trabalhando, o mercado está trabalhando em tendência. Neste outro momento, a gente também está trabalhando em tendência contrária à primeira. Tá? Então, são duas formas do mercado trabalhar, em tendência e em consolidação. Então, vamos achar agora um ativo que está em consolidação. Nosso mercado hoje, isso é o que tem de mais fácil para a gente encontrar. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, deixa eu encontrar um que está trabalhando em consolidação. Vamos ver aqui a PDG. Vocês podem ver a PDG aqui, gente, que ela está trabalhando aqui neste momento, tá? Neste ponto, ela está trabalhando numa zona de consolidação. Por que eu falo isso? Observem a diferença da BTOW. Aqui ela está trabalhando sem tendência definida, sem direção definida. Se você pegar a própria PDG, você pode enxergar, você pode observar que aqui ela tinha uma tendência. Aqui ela estava trabalhando em tendência, tá? Então, neste momento nós temos tendência, aqui nós temos consolidação, tá? É muito importante a gente saber identificar quando o mercado está em tendência
ou quando o mercado está em consolidação. Porque isso vai mudar toda a nossa estratégia operacional, nossa estratégia de trade. Tá? Eu vou mostrar para vocês hoje características de uma tendência, como é que você identifica uma tendência, e depois, nas próximas palestras, aí, eu vou mostrar para vocês como identificar uma reversão, etc, etc, etc. Tá? A base de a gente trabalhar com uma tendência, deixa eu pegar aqui, por exemplo, HGTX3, é um ativo que o pessoal adora mostrar. Vamos tentar pegar aqui a HGTX, deixa eu pegar um ponto específico do gráfico dela. Aqui está. Algumas coisas a gente pode observar, tá certo? Eu vou retirar aqui as médias, tá? Ok, eu quero observar só o preço, certo? Então, vocês estão visualizando aqui, gente? Legal. Vocês estão visualizando aqui a HGTX? Eu vou trazer um pouquinho para cá. E o que eu gostaria que vocês visualizassem neste ponto do gráfico que eu vou mostrar para vocês aqui é o seguinte. É muito fácil observar que ela está subindo. Isso qualquer um consegue observar, neste ponto aqui. Tá? Agora, o mais importante para a nossa análise, para a gente identificar uma tendência, é que a gente está fazendo topos e fundos ascendentes. Então vamos lá. Como é que a gente trabalha com isso? O que é um topo? Aqui nós temos um topo. Tá? Ou seja, o mercado subiu, deixou aqui essa máxima e corrigiu um pouco. Quando ele corrigiu, a gente deixa aqui um fundo que a gente chama de presumido. Tá? Então, deixa eu marcar aqui. Fundo presumido. Por que é um fundo presumido? Porque a gente ainda não teve o rompimento do topo anterior, tá certo? A partir do momento em que a gente tem o rompimento aqui do topo anterior, exatamente aqui neste ponto, a gente passa a ter este fundo aqui, agora, como fundo confirmado. E se esse fundo está confirmado, ele não pode mais ser rompido. Se ele romper esse fundo aqui, se o preço romper esse fundo aqui, a gente vai ter uma reversão de tendência, tá certo? Aí o mercado vai lá e faz um novo topo. Vocês podem visualizar aqui, ó, novo topo, aí fez uma correção. Neste exato momento aqui a gente tem a correção, a gente tem mais um fundo presumido. Por quê? Porque não rompeu ainda a máxima anterior. Então aqui a gente tem mais um fundo presumido, tá certo? Quando o mercado, e agora o ponto a ser rompido é este aqui, ó, tá? Essa máxima aqui. Quando o mercado rompe aqui neste ponto, exatamente neste candle, a gente tem este fundo aqui de presumido, ele passa para fundo confirmado. Se ele está confirmado, ele não pode mais ser rompido, tá certo? Senão ele vai descaracterizar a tendência. E assim a gente vai continuando o movimento. Tá? Então está aqui um novo topo, aqui um novo fundo. Observem aqui também a inversão de polaridade que a gente trabalhou na aula passada, que eu falei para vocês. Tá? Então a gente tem aqui um ponto que era antes uma resistência, era o topo anterior, demorou um tempão para romper. Depois de romper, virou exatamente um suporte, corrigiu até aqui e depois voltou a subir. Agora a gente rompe aqui essa máxima anterior. Depois de romper, a gente faz aqui mais um, perdão, eu peguei errado, a gente faz aqui mais um topo, vamos chamar assim um pequeno topo, só para a gente exemplificar, não que eu goste muito desse tipo de movimento, mas tudo bem. E aqui a gente tem mais um topo, tem mais um fundo, a gente deu uma enrolada por aqui, aí veio aqui e fez mais um topo e assim por diante. O que eu quero que vocês enxerguem com isso, tá, pessoal? O que eu acho importante que vocês visualizem é que a gente tem, durante todo o tempo que a gente está trabalhando, aqui que eu estou conversando com vocês, nós temos um topo maior do que fundos maiores que os anteriores, tá certo? Então,
nós temos aqui fundos, todo fundo maior que o anterior, e nós temos aqui sempre topos maiores que os anteriores. Isso é uma característica de uma tendência de alta. Né? Por isso que a gente chama que o mercado está fazendo topos e fundos ascendentes. Topos ascendentes, e aqui a gente está trabalhando com fundos ascendentes. Tá certo? O que a gente costuma fazer ainda para facilitar a análise é inserir uma média qualquer aí. Tá? Então vamos colocar uma média móvel exponencial, vamos colocar uma de 20 períodos, colocar uma cor avermelhada, rosa, roxa, qualquer coisa assim para ficar mais fácil para vocês enxergarem. E daí vocês vão conseguir visualizar que o preço faz nova máxima, corrige próximo das médias, faz nova máxima, corrige próximo das médias, faz de novo, corrige, faz, corrige e assim por diante. Tá? Então, quando a gente tem preço trabalhando acima da média móvel de curto prazo, aí, de mais ou menos 20 períodos, trabalhando com topos e fundos ascendentes, nós temos aqui uma tendência de alta. Tá certo? Então, é isso que a gente enxerga, é isso que a gente visualiza dentro de uma tendência. Então, não adianta só o preço estar subindo, ele pode estar subindo dentro de uma tendência de baixa. Aí chama uma correção. Nesse caso, ele está em tendência altista, em tendência de alta. Então, você espera corrigir para comprar, espera corrigir para comprar. Para quem pensou, é uma das técnicas que a gente usa aqui, você pode também colocar os seus stops sempre abaixo desses fundos aqui, porque isso aqui não pode mais ser perdido. Se ele perder esse fundo aqui, no momento em que ele perder, ele vai passar a fazer um fundo menor que o anterior. E nesse momento nós vamos ter uma reversão de tendência. Então aqui, por exemplo, vocês vão enxergar isso. Tá? Aqui nós tivemos pela primeira vez, aqui, desde o movimento que eu estou mostrando para vocês, até aqui todo fundo era maior que o anterior. Tá? Então nós temos desde aqui fundos maiores que os anteriores, topos maiores que os anteriores. E aqui, de repente, nós temos aqui um fundo menor que o anterior. Daqui para frente, vocês podem observar que o ativo deu mais uma esticada, deu mais uma subida, mas a tendência já complicou um pouco, já não foi mais tão legal, tá certo? Então, o momento em que a gente trabalha com esse tipo de movimento, então, aqui, por exemplo, a gente teve mais um fundo menor que o anterior, enfim. Então, se você estava numa operação dessa, era bastante interessante que você tivesse saído quando ela perdeu o primeiro fundo, que era esse aqui. Ó. Então, perdeu o fundo, já não é mais uma boa ideia. Porque nesse momento você passa a não ter mais uma tendência de alta no curto prazo. Exatamente o momento em que você faz um fundo menor que o anterior. Tá certo? Vamos tentar trabalhar com outro exemplo aqui, que é o exemplo da BTOW. Tá? Então, vou pegar aqui BTOW Varejo. Vamos voltar no tempo dela aqui. Que eu quero mostrar para vocês. Um ponto bastante interessante. Deixa eu procurar aqui no gráfico. Aqui, ó. Tá? A BTOW, vou tirar a média para não complicar a nossa vida. Depois a gente coloca ela de novo. Agora sim. Vocês podem observar o seguinte. Bom, a primeira coisa que a gente pode ver é que está caindo. Isso é bastante claro, é bastante evidente. Agora, a primeira coisa que você faz é marcar os topos e fundos. Tá? Então isso é muito importante. Você visualizou um gráfico, marca os topos e fundos. A gente tem aqui o primeiro topo, a gente tem aqui o fundo. Tá certo? A partir do momento em que a gente fez esse fundo aqui ela fez uma correçãozinha, não foi muito claro o movimento, mas a gente pode determinar como um topo aqui. Ó, tá? Então nós temos um topo mais ou menos aqui nessa região, e nesse momento ele é um topo presumido. Por que presumido? Porque ele não rompeu ainda o fundo anterior. Então não confirmou a continuidade da tendência. Tá? Ele fez um fundo, corrigiu, e a partir daqui ele confirmou. Exatamente neste candle, neste momento aqui, neste movimento aqui, ele confirmou. Tá? A partir da hora que confirmou, este cara aqui, ele passa a ser um topo
confirmado, tá certo? Se é um topo confirmado, ele não pode mais ser rompido. E a mesma lógica dos topos e fundos ascendentes serve também para os topos e fundos descendentes. Então aqui a gente tem um fundo menor que o anterior, aqui a gente tem um topo menor que o anterior, aqui outro fundo menor que o anterior, aqui mais um topo, aqui nós temos mais um fundo, aqui nós temos mais um topo, e a partir daqui é que a brincadeira começa a ficar interessante. Então, marcamos o topo aqui. Agora observem que a gente não tem um novo fundo. Este foi o último fundo, e agora aqui a gente não conseguiu fazer um novo fundo. Esse fundo aqui, ele não foi menor que o anterior. Até aqui, ele não conseguiu romper ainda. Enquanto ele não rompeu, isso é uma consolidação. A partir daqui, ele rompeu, certo? No momento em que ele rompeu, que foi exatamente aqui, ó, a gente já tem um topo maior que o anterior, certo? E a partir do momento em que a gente já tem um topo maior que o anterior, a gente não pode mais dizer que a gente tem uma tendência de baixa no ativo, tá? Então, é claro que o ativo continuou caindo, enfim, a ideia não é tentar antecipar o futuro, a ideia é você saber o momento de sair dessas posições, tá? Se você quiser, você pode também colocar a média móvel, como a gente fez, média móvel exponencial, colocar aí uma média de 20 períodos e também trabalhar aí com a ideia da correção na região das médias, faz novo fundo, corrige, faz novo fundo, corrige, faz novo fundo, corrige e assim por diante, tá, pessoal? Então, é mais ou menos essa a lógica do que a gente trabalha em termos de uma tendência, tá? Então, vocês podem observar que a gente tem aqui uma tendência de baixa. Por quê? Não só porque o preço está caindo, porque ele está trabalhando com topos e fundos descendentes, tá? De novo, se eu estou numa operação vendida e o ativo está em tendência de baixa, eu posso colocar meu stop sempre em cima dos topos, tá? Então, porque eles não podem ser rompidos. Um rompimento desse vai ocasionar aí uma reversão de tendência de curto prazo e pode, não estou dizendo que vai, estou dizendo que pode ocasionar aí uma reversão. Então, a gente tem que ficar de olho nesses movimentos. É um bom momento para você liquidar a sua posição, no momento em que você passa a fazer um topo maior que o anterior ou um fundo menor aí que o anterior. Tá certo? Então essa é a ideia do que a gente costuma trabalhar, tá? Vocês podem também, pessoal, trabalhar, deixa eu compartilhar o gráfico com vocês aí de novo. Ok. Então tá aqui. Compartilhei o gráfico da BTOW com vocês, tá certo? Para vocês poderem visualizar aí. E vocês podem também trabalhar com a questão dos canais, tá certo? Então, que a gente chama de linha de tendência, tá? A gente pode fazer aí, tentar definir um canal. Nesse caso aqui, ele não está lá muito claro, mas, enfim, a gente pode até tentar trabalhar com ele dessa forma, tá? Então, a partir da hora em que você tem aqui um topo, você tem aqui, perdão, deixa eu excluir essa aqui e colocar outra, que eu acho que vai ficar mais fácil. Então você pode, unindo aí um ou mais topos, tá? Você passa a ter aqui um canal, que une aqui também um ou mais fundos. A partir do momento que você liga um topo no outro, você passa a criar um canal, tá? Então aqui você tem um canal de baixa. O preço ele não precisa necessariamente respeitar isso à risca, ele pode romper por um pouquinho, como rompeu aqui, enfim. A partir do momento em que ele sai desse canal é que importa. Tá? Então aqui ele saiu mesmo, ele saiu forte. Agora, uma escapadinha ou outra aqui não faz, na verdade, tanta diferença. Tá? Colocando aqui no Ibov, deixa eu ver até onde que eu tenho o histórico aqui do nosso Ibovespa. Vou puxar aqui 2009, vou puxar aqui 2008. Então tá aqui, ó. Olha que interessante. Esse é o gráfico da crise, tá? De 2008. Muita gente pede
a gente falar sobre esse gráfico e tal. Ah, Fabiano, como é que era operar em 2008? Cara, operar em 2008 era muito bom. Essa é a verdade. Ruim é operar agora como a gente está operando, tá? Se vocês observarem aqui, vocês vão ver que o tempo todo em 2008, desde lá do começo, em junho, por exemplo, a gente começou a assumir uma tendência baixista. A gente tem aqui um topo que não é maior que o anterior. Observem aqui. Perdão, peguei a flechinha errada. A gente tem aqui um topo que não é maior que o anterior. E depois disso, a gente trabalhou praticamente durante toda a crise com topos e fundos descendentes, tá? Então a gente tinha topos menores que o anterior e a gente tinha fundos menores que os anteriores, tá? Então eu estou marcando para vocês alguns aqui, só para vocês conseguirem visualizar isso que eu estou mostrando para vocês, tá? Então está aqui, este é o gráfico lá de 2008 da crise. Então, se engana quem pensa que era difícil operar lá. Muito pelo contrário, gente, era muito bom de operar lá, justamente aí em função do que a gente enxerga aqui, ó, tá? Então você pode operar vendido durante todo este período, durante todo esse momento. A gente tem então aqui toda essa dinâmica e observem que ele respeita, tá? Então, alguns meses aí a gente conseguiu trabalhar tranquilamente com topos e fundos descendentes. O mercado aí, estou mostrando até o finalzinho de setembro lá. E para quem gosta do canal, também a gente pode trabalhar aqui com essa ideia, tá? Eu peguei mal aqui, perdão. Vou tentar pegar de novo. Mais ou menos aqui, ó. Tá? Para quem gosta do canal, a gente também tinha aqui essa movimentação, tá? Então, tá aqui, a gente seguiu dentro desse canal durante toda a crise, respeitando aqui os topos e fundos. Corrigia nas médias, caía. Corrigia nas médias, caía. Corrigia nas médias, caía. E assim por diante, tá? Se você colocar lá no gráfico semanal, e isso também é algo que me chama bastante a atenção, vocês vão ver justamente o seguinte, que a gente vinha trabalhando aqui com topos menores que os anteriores no semanal aqui, durante toda a crise, e aqui, de repente, a gente fechou um fundo, corrigimos aqui na região das médias, voltamos a cair e depois a gente subiu. A partir deste momento, a gente tem aqui o que a gente chama de pivô de alta, e a gente não tem mais uma tendência de baixa no curto prazo, no médio prazo. Nesse caso, a tendência se reverteu mesmo, e a gente teve aqui um belo ano de 2009. Mas então é isso que vocês precisam aprender a observar. Se você quiser aumentar um pouquinho mais o zoom, você pode observar aqui. Ó. Muita gente pergunta assim, Fabiano, quando é que vocês começaram a comprar em 2008? A gente começou a comprar aqui. Ó. Eu não comecei a comprar lá nos 30 mil pontos, não. Não tem bola de cristal. Se você observar, o mercado deixou esse fundo, corrigiu, deixou aqui este topo, voltou a cair, não fez aqui um novo fundo, não fez um fundo menor que o anterior, e ele rompeu então este topo anterior. Ó. Quando isso aconteceu, a gente teve uma falha de fundo, que é algo que eu ainda vou conversar com vocês num próximo evento. Quando ele montou isso aqui, ele montou o que a gente chama de pivô de alta, ele fez um topo maior que o anterior. Neste caso, nós temos fundos maiores que o anterior, e temos topo maior que o anterior. Então, topos e fundos ascendentes, tendência de alta. A partir desse momento, não valia mais a pena a gente vender. Tá certo? Então, foi exatamente a partir aqui dessa região de 40, 41 mil pontos, é que a gente começou a comprar. E vocês podem observar que foi exatamente a partir daqui que o mercado voltou a desenvolver uma tendência de alta, tá? E assim por diante. Aqui dá para visualizar inclusive o canal, tá? Então, de novo aqui, o canal com os topos e fundos, agora ascendentes no gráfico semanal aqui do nosso Ibovespa, tá? Então, muito bonito o exemplo, muito bonito o gráfico. Os índices pela própria liquidez, principalmente índice futuro, enfim, costumam seguir bem isso aqui. E aqui vocês podem visualizar que a gente teve, de novo, não tivemos aqui um topo maior que o anterior. Aqui a gente teve um fundo menor que o anterior. O mercado enrolou mais um pouco e afundou. Tá? Então vamos tirar um pouco do zoom para ficar mais fácil.
A partir da hora em que a gente teve esse fundo menor que o anterior, o mercado começou a enrolar, enrolou um pouco, chegou até a romper aqui e depois já foi lá afundar de novo. Tá? Então, é muito importante ficar de olho nesse tipo de situação, fazer esse tipo de análise para enxergar esses topos de fundos ascendentes ou descendentes, para a gente poder trabalhar com essa perspectiva de tendência, seja ela de alta, seja ela de baixa. Tá? Então observem que a partir aqui do momento em que a gente fez um fundo menor que o anterior, a gente passou a enrolamos mais bastante tempo aqui, que foi em 2011, e depois disso o mercado assumiu a tendência de baixa. Tá certo? Então é isso que a gente visualiza. Então, pessoal, eu vou compartilhar com vocês este gráfico aqui também, para vocês poderem fazer as análises de vocês aí, tá? E essas são as características de uma tendência que eu gostaria de trabalhar com vocês, que era o nosso objetivo no dia de hoje, tá? Então, espero que com isso vocês consigam aprender, que vocês consigam identificar uma tendência, se ela é de alta ou se ela é de baixa, tá? Com base nisso, com base em tudo que eu acabei de falar, vamos tentar fazer uma análise aqui do nosso Ibov, tá? Então, a gente tem o nosso Ibovespa, nesse momento, vocês podem ver que ele está trabalhando dentro de uma região de consolidação. Ele está trabalhando nem topos ascendentes, nem descendentes, nem fundos. A gente tem aqui um topo, a gente tem aqui um fundo, e de lá para cá o mercado não fez mais nada. Ele está simplesmente trabalhando em consolidação. Nem topos ascendentes, nem fundos descendentes. Ele está trabalhando, na verdade, aqui dentro de uma zona de consolidação, fez um topo ascendente aqui, fez um fundo descendente aqui, e está indo subir de novo lá. Isso reflete o fato de a gente estar trabalhando dentro desses limites maiores aqui. Ó, tá? Então vamos colocar aqui no gráfico mensal, para vocês poderem enxergar isso de uma forma bem clara. Tá? Então está aqui, a gente vem trabalhando dentro do gráfico mensal, tivemos aqui um fundo menor que o anterior, um topo menor que o anterior e agora deu uma enrolada. Se tivesse feito mínima em relação aqui, eu acho que seria... ia ficar interessante, ia ficar bonito, mas limpei um pouco para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então vejam bem, deixa eu tentar explicar melhor. Um topo aqui, isso é um gráfico mensal, tá, gente? O fundo da crise lá de 2008. Aí depois disso, o mercado simplesmente não conseguiu mais romper isso aqui, ó, tá? Essa região aqui ele não conseguiu mais romper, que é a região aqui de 73 mil pontos aproximadamente. Testou uma, duas, tal, etc. Enfim. E depois disso, então a gente teve aqui mais um topo, não é maior que o anterior. A gente tinha aqui um fundo e montamos um fundo descendente. Ó, tá? Montamos um fundo descendente, testamos o topo mais uma vez, e a perspectiva é que a gente viesse agora a testar esse fundo de novo. Se isso acontecesse, a gente podia assumir uma tendência bacana, ia ter boas operações acontecendo. Tá? Corrigimos até as médias, o que é normal, dar uma paradinha para pensar, deixamos invertido e precisávamos ter rompido aqui 56.580 para testar as mínimas do ano. Não aconteceu, estamos subindo de novo, o que nos mostra que a gente está trabalhando, na verdade, dentro de uma mega consolidação, aqui dentro de um gráfico mensal. Tá? Então não temos, neste exato momento no mercado, em 2012, a gente não conseguiu um topo maior que o anterior e não conseguiu um fundo menor que o anterior. Isso é uma característica de um mercado em consolidação num tempo maior, que é o tempo mensal. Tá? Então por isso que a gente está enfrentando aí tanta dificuldade nas nossas operações. Tá? E é isso que vocês precisam aprender a analisar para poder montar operações aí de swing trade, principalmente, que são as operações de tempo maior, de uma forma bastante consistente. Tá? Então, é assim que a gente identifica uma tendência. Bom, então é isso aí, pessoal. Era isso que eu tinha para trabalhar com vocês no dia de hoje. Na semana que vem eu vou trabalhar com tempos gráficos, como é que a gente trabalha com isso, como é que a gente muda de um tempo para o outro, enfim, como é que a gente trabalha assim. Então não percam, semana que vem eu vou trabalhar com tempos gráficos, continuando a série de palestras aí sobre análise técnica, tá? E eu queria deixar agora aberto, quem quiser alguma análise, quem quiser perguntar alguma coisa sobre algum ativo, enfim, sinta-se à vontade. Eu vou analisar a BTOW para o nosso amigo lá, que ele pediu bem no comecinho,
Enquanto isso, como eu disse, se alguém quiser alguma análise, por favor, coloca no chat lá, que a gente faz com prazer para vocês, tá certo? Então vamos lá, gente. BTOW. A gente tem aqui, ó, uma alta muito forte no pregão de hoje, como você mesmo falou, não tem nem como não analisar a BTOW hoje, ela veio lá do 9,55 para 10,70, movimentação de mais de 10%. E o que a gente pode falar dela? Vamos trabalhar com o que a gente aprendeu hoje, tá? A gente tem aqui, ó, o topo, que é a máxima do ano, tá? A gente tem aqui um topo menor que o anterior, aqui nós temos um fundo e aqui nós temos um fundo menor que o anterior, tá certo? Bom, então a tendência de baixa, Fabiano, não necessariamente, porque esse é um tempo ainda curto, é um tempo diário, tá? Vamos colocar o tempo dela aqui no semanal. Agora vocês podem observar o seguinte, no semanal ela já tem uma outra configuração. A gente tem no semanal um fundo aqui, tá certo? A gente tem um topo aqui e a gente tem um fundo aqui, ó, tá? Exatamente nesse momento. E demos um sinal de compra, para quem conhece a técnica, exatamente aqui, ó, no semanal. Quando rompemos aqui os 10 e 14, 10 e 15, tá? Então, ela está numa condição interessante aqui no gráfico semanal. Ela fez topos, e topo maior que o anterior, e agora ela fez um fundo. Para quem lembra do que eu falei até agora, isso aqui, neste momento, é um topo presumido, tá? Então, a gente pode operar, pode presumir que isso aqui seja um topo, tá? Então, um topo presumido. Então, a gente já pode fazer uma análise um pouco mais técnica. Isso aqui é um topo presumido, tá? E vai ser confirmado se ela romper essa máxima aqui, que é lá os 12,61. Aí isso é fundo confirmado e ela assume uma tendência de alta no semanal. Então aqui nós temos duas características de uma tendência de alta. A gente tem um topo maior que o anterior e agora estamos deixando um fundo maior que o anterior. E estamos também acima das médias. Vocês lembram que eu falei para vocês? Características de uma tendência de alta. Preço acima da média de curto prazo, aí de 20 períodos mais ou menos, exponencial. E topos e fundos ascendentes. A gente já tem aqui o preço acima da média. Já temos um topo maior que o anterior. O topo anterior era este aqui. Tá? Então, temos um topo maior que o anterior, acima da média, e a gente pode ter deixado aqui um fundo. Perdão, gente, eu falei besteira aqui, eu peço desculpas, vou fazer uma correção. Não era um topo presumido, tá? Eu me confundi. É um fundo presumido. Peço desculpas pela distração. Fundo presumido, tá? Então a gente presume que isso aqui seja um fundo, tá? Vai confirmar quando romper essa máxima aqui. Eu falei certo, só coloquei errado. Quando romper aqui 12,61, vai ter então aqui um fundo confirmado. Por enquanto é só um fundo presumido, mas eu acho que tem uma perspectiva boa para o papel. E vocês podem ver aí que a BTOW ela tem muito para recuperar. É um ativo que caiu muito forte. Um ativo que custava, lá em 2007, custava R$ 92, tá? E chegou a custar, nesse ano aqui, R$ 5, tá? Então, cedeu muito forte e pode recuperar. Só que aí você começa a enxergar aquilo que a gente vai trabalhar na próxima aula, tá? Que é a questão da diferença entre tempos. Se você observar, no semanal está linda, no diário está maravilhosa. No mensal, a gente tem ela corrigindo por baixo das médias, e aqui a gente teria um sinal de venda, tá? Ela não fez esse sinal. O sinal de venda era aqui 9,52, ela fez 9,55. Então segurou muito bem, o que pode dar uma perspectiva de um pivô de alta lá no semanal, tá? Então o que preocupa é só esse gráfico mensal, que é o gráfico mais pesado dela, o gráfico mais forte, onde ela tem aqui um fundo para testar. Ela não testou ainda essa mínima e esse fundo aqui. Normalmente a gente tem um teste de fundo em cada tempo antes de ir embora. Então ela pode fazer esse teste de fundo aqui, mas a perspectiva de curto prazo do papel, para mim, na minha visão, é boa. Eu acho que pode ficar interessante. Deixa ela corrigir um pouco, mas pode ficar interessante para os próximos períodos, próximos dias, semanas, sim, tá? O ponto importante dela, quem quiser posicionar, o ponto importante dela é esse aqui, ó, tá? Se ela perder isso aqui,
aí vocês têm que sair fora dela. Por quê? Mais uma vez, aí nós vamos ter de novo topos e fundos descendentes, tá? Que é a característica de uma tendência de baixa. Então, observem aqui, estou montando de novo a análise para vocês. Então, está aqui. Ó. E se ela perder agora este fundo aqui, ó, se ela perder este ponto, tá? Aí ela passa a fazer um novo fundo menor que o anterior, dá um sinal de venda lá no mensal e tudo isso pode, o gráfico mensal pode falar mais alto, ela pode voltar a ceder. Não tem perspectiva disso acontecer hoje, tá? Em função da alta forte que ela teve. Mas fiquem de olho aí, se perder 952 é um bom momento para sair dela. Não aconselho posicionar nela neste ponto aqui dos 10,69, tá? Se vocês olharem para o intraday do ativo, vocês vão ver aí que ela está extremamente esticada, vem de uma alta muito forte. Isso aqui significa correção iminente. Então deixa ela corrigir, deixa ela voltar um pouco. A gente deve conseguir aí um ponto interessante de entrada nela, talvez aí lá na região dos 10,30, talvez até a região aqui dos R$10, quando ela corrigir. Deixa ela corrigir primeiro, aí eu acho que fica mais legal da gente tentar um ponto de entrada no ativo, tá certo? Bom, o nosso amigo Busca Cega pergunta da BRAP. Cara, a BRAP, para mim, a Bradespar, eu vou te mostrar o que eu vejo aqui na BRAP, tá? Muita gente me pergunta desse ativo. Está aqui a Bradespar, tá? Bom, a Bradespar, se você colocar este gráfico na tela e se você colocar o gráfico da Vale 5 na tela, você vai ver que eles são praticamente iguais. Por quê? Porque a Bradespar é a controladora da Vale. Tá? Então, assim, por que você vai tradar Bradespar, que quase não tem volume, se você pode tradar a Vale, que é o ativo que tem o maior volume da nossa bolsa hoje? Tá? Então, eu não aconselho você a tradar a Bradespar, a BRAP. Tá? Se você quer operar a Bradespar, opera a Vale. É a mesma movimentação. A Bradespar sobe quando a Vale sobe e cai quando a Vale cai. Tá certo? Então, eu acho que é a dica que eu sempre dou para o pessoal. Opera sempre a de maior volume, porque a movimentação é a mesma. Você pode pegar aqui, ó, vou colocar para você num tempo maior para você enxergar mais fácil. Olha o semanal aqui da Vale, tá? Tirei um pouco do zoom. E agora vamos colocar aqui o semanal da BRAP 3 ou BRAP 4 ou BRAP 3, tanto faz. Tá aqui, ó. Aí, ó. Tirando aqui, você pode ver que é praticamente o mesmo gráfico, tá? É bastante semelhante, tanto a BRAP 3 quanto a BRAP 4, certo? Ó, quanto a Vale 5. Então não tem por que tradar a BRAP, tradar a Vale, que é muito mais negócio, tá? O gráfico é o mesmo e você, exatamente o mesmo, tá na mesma condição, tá? A BRAP ela funciona junto com a Vale. Bom, falando então agora de Vale, o que eu acho da Vale? Cara, eu acho que o ativo está extremamente consolidado. Tá? Se a gente colocar aqui, vamos tentar traçar uma linha que venha daqui, ó, mais ou menos dessa região, tá? E venha até aqui esta região. Tá? Você pode colocar aqui, você pode colocar aqui, você pode colocar aqui, enfim, onde você quiser. Não tem problema nenhum. Vou colocar mais ou menos por aqui, ó. Só para você enxergar isso aqui. Isso aqui é um gráfico semanal, o ativo está extremamente enrolado, não dá para você traçar nenhuma perspectiva para ela. Ah, está acumulando, está distribuindo. Cara, assim, para mim está enrolado. Tá? Essa é a ideia. Eu não gosto muito de operar esse tipo de ativo quando está nessa condição. Aliás, faz muito tempo que eu não trado a Vale, exceto no intraday, em alguns casos. No gráfico mensal, você pode observar como ela está enrolada. Praticamente não movimenta mais desde meados lá de final de 2000, metade de 2011 para cá, ó, daqui para cá, ó, praticamente não movimentou mais. Chegou a romper aqui uma vez, voltou em seguida e está todo enrolado aqui. Tá? Então sobe um dia, cai no outro, sobe. A gente tem semanas bacanas na Vale, tá? Por exemplo, aqui caiu muito forte, aqui subiu muito forte. Enfim, ela movimenta bem. A semana passada, por exemplo, foi uma semana forte para ela. Mas depois de uma semana forte, como a gente teve aqui, ela acabou caindo. Aqui aconteceu uma coisa, aqui aconteceu uma coisa, aqui também, aqui também, aqui também, enfim. Então ela está muito enrolada, tá? Então Vale, cara, trade só em curto prazo, só intraday mais para ser mais específico.
para médio prazo nela, cara, pô, fica totalmente fora, porque não tem nada para a gente enxergar nela, tá? Nosso amigo Rafael pergunta sobre a Velid. Vamos ver a Valid, está aqui então, Velid 3. Vamos ver primeiro o gráfico diário dela. Então está aqui o gráfico diário da Velid, tá? É uma alta muito forte, já faz bastante tempo. E daí quando você tem isso aqui, você precisa de um gráfico maior, para você poder enxergar de uma forma mais consistente, tá? O que eu observo nisso aqui, Rafael, é assim, ó. Se você pegar qualquer ativo em qualquer condição, você vai ver que sempre que ele afasta muito das médias, ele corrige, tá? Então afasta das médias, corrige, afasta das médias, corrige. A Valid, cara, ela não corrige desde lá do mês de maio, tá? É uma alta muito consistente, isso já está gerando volatilidade no ativo, como você pode ver aqui, e para mim ela precisa urgente de uma correção, tá? Então eu não indicaria compra nesse ativo, apesar dela estar numa tendência muito alta, mas eu não diria para você comprar justamente em função disso aqui. Ela vai corrigir mais cedo ou mais tarde, tudo corrige, nada sobe eternamente. Quanto mais ela afasta das médias, quanto mais tempo ela fica sem correção, mais fácil é dela corrigir. Ela vai ter que corrigir, uma hora ou outra ela vai ter que corrigir. E é exatamente disso aqui que você tem que fugir, tá? Então, ativos que o pessoal dizia que esse nunca corrige, por exemplo. Vamos pegar aqui, ó, Ambev 4. É um ativo que, pô, nunca corrige. Realmente, cara, Ambev é muito difícil de conseguir uma correção nela. Só que observa aqui, ó. Afastou várias semanas subindo, tal, o que aconteceu? Corrigiu. Subiu de novo, corrigiu. Aí subiu de novo. Cara, ela passou aqui mais de um ano que ela não corrigiu. Aí ela corrigiu. Aí subiu de novo, muito forte. Subiu, afastou pra caramba, tal, né? Aí corrigiu de novo. E assim por diante. Então, cada vez que ela está lá em cima, longe das médias, está mais perto de uma correção. E a mesma situação da Valid, tá? Então, nesse caso, você precisa ter cabeça fria e esperar a hora certa de entrar nela. Operar contra a tendência. Não, cara, não é um bom negócio. Vale mais a pena esperar uma correção dela, deixar ela tocar as médias de novo, chegar próximo das médias de novo, que aí você vai conseguir uma boa posição. O Gil pergunta da Vale, eu já analisei. Vamos falar sobre a JBS. Então tá aqui, JBSS3. Cara, a JBS também é um ativo que para mim está bastante enrolado. Observa que ela fez a máxima dela aqui, lá no comecinho do ano. Aí ela fez aqui um pivô de baixa, fez um fundo menor que o anterior. Aí corrigiu, semanas de extrema volatilidade no ativo. Aí ela fez mínima aqui de novo. Aí agora ela fez máxima de novo. Então o ativo está trabalhando com extrema volatilidade. Ela tem um fundo menor que o anterior e um topo maior que o anterior. Então está muito complicado de fazer uma leitura consistente do papel. Ao mesmo tempo que, se você trabalhar com um rompimento falso, você vai visualizar que ela praticamente testou aqui, mas não conseguiu em momento algum fechar baixo. Se você enxergar assim, o ativo está consolidado. Ele não conseguiu fazer um fundo novo consistente e também não conseguiu fazer um topo novo consistente. Nesse caso, você pode enxergar de consolidação. Isso prazo maior. Prazo menor, vamos colocar no dia, você pode enxergar aqui claramente um movimento lateral forte no ativo, tá? Que também complica um pouco para a gente tentar operar ela. E além disso, tem uma outra coisa que eu enxergo que é a quantidade de sombra, tá? O tamanho e a quantidade das sombras. Então, observa que desde lá da metade do mês de setembro para cá, praticamente todos os candles do dia tem sombra grande. Então aqui tem, enfim, praticamente todos os pregões têm sombra grande. Isso significa muita reversão, isso significa muita volatilidade no ativo, logo significa muito stop, tá? Nosso amigo Busca Cega pergunta da Fibria. Vamos fazer esses que estão ali para a gente poder encerrar, senão o Diego vai brigar comigo lá que eu estou estourando, já estourei o tempo, a gente atrasou um pouquinho no começo, então vamos compensar. A Fibria, ela está trabalhando também aqui numa região de bastante volatilidade, principalmente por isso. Ó, nós temos aqui um topo, aí nós temos aqui um fundo, aí depois nós temos aqui um topo maior que o anterior,
e depois nós temos um fundo maior que o anterior. Tá? Então, de novo, observa que a gente não tem nada muito consistente aqui. Tá? Então, isso me preocupa bastante. Eu acho que fica difícil da gente trabalhar, uma vez que você tem este movimento aqui, e outra vez, uma vez que você tem este movimento aqui. Tá? Então, é bastante difícil de enxergar alguma coisa aqui. Tá? Se você observar o período maior dela, tá? Então isso aqui é no diário, tá? Ela não está nem um pouco consistente. Nós temos um rompimento para cima aqui, e nós temos um rompimento para baixo aqui, ó, certo? Então, bem difícil de enxergar esse movimento. São 2 pivôs consecutivos. No semanal, a gente está enfrentando aqui um período de extrema volatilidade no papel, tá? E olha aquilo que eu falei antes para vocês, a quantidade de sombras, tá? Então, bastante sombra aqui, praticamente todas as semanas. Deixa eu colocar aqui um canal para vocês, está aqui, ó, tá? Alta volatilidade, sombra praticamente toda semana, o que complica bastante as operações, complica bastante aí o que a gente faz. Tá? Então, gente, quase todos os ativos estão nessa condição. Tá? Então, é por isso que a gente fala tanto que está tão difícil, que está tão complicado da gente encontrar uma tendência, da gente encontrar algum ativo para operar swing trade, enfim. Você compra, o negócio vai lá e cai, você vende, o negócio vai lá e sobe. Então, a taxa de acerto caiu vertiginosamente. Como eu disse, uma taxa de acerto que a gente tinha lá de 60%, 70%, 80%, caiu para 30%, 40%. Nós aqui na Interinvest nem estamos recomendando o swing trade para os nossos alunos, para o nosso pessoal, porque não adianta você recomendar 10 operações e acertar 3, não vale a pena, chega um momento que não compensa em termos estatísticos. Então a gente não está recomendando nada para swing trade, está recomendando ficar de fora mesmo. Trabalhando com lançamento coberto, aproveitando bem os lançamentos de fundos imobiliários que estão acontecendo, enfim, fazendo trava, trabalhando com operações que dão uma proteção maior e tentando aproveitar esse momento de consolidação do mercado. Tá? Gafisa. Bom, a Gafisa, a primeira coisa que você tem que enxergar nela é o movimento do semanal. Olha que interessante, cara. E essa vai ser a última do dia, tá? Fazendo isso aqui a gente vai parar. Bom, a Gafisa, ela tinha aqui um topo, tá? Lá em cima. Observa aqui que ela testou esse topo. E aqui, ó, isso é um gráfico semanal, tá? Ela fez um fundo menor que o anterior. Aí ela corrigiu nas médias, deixou aqui um topo e dela veio caindo. Vamos marcando aqui, ó, tá? Veio caindo. Sempre fundos menores que os anteriores, tá? Sempre fundos menores que os anteriores. Sempre fazendo topos e fundos descendentes, tá? Então tá aqui. Cada fundo menor que o anterior, cada topo menor que o anterior. E assim por diante, tá? Então estamos marcando aqui. Ó, olha que coisa linda a tendência da Gafisa, tá? Uma tendência bastante clara, baixista, tá? E aqui a gente vem fazendo. Ó. A gente vai se aproximando aqui do fundo, o que você pode enxergar? A Gafisa, neste momento aqui, ó, tá? Ela fez... Ó, a gente não pode chamar isso aqui de um topo. Por quê? Justamente porque a gente não teve aqui um rompimento desse fundo. Tá? Então isso aqui era um topo presumido. A gente agora cravou o fundo aqui. A partir do momento em que ela montou esse pivô de alta, a gente pode enxergar isso aqui dessa forma. A gente não fez um fundo menor que o anterior. Ele está igual ao anterior. E agora a gente tem um topo maior que o anterior. Tá certo? Então, o que aconteceu? O ativo fez essa alta forte aqui, deu essa enrolada e agora está enfrentando extrema volatilidade. Olha a sombra dos candles. Sombra, sombra, cai uma semana, volta na outra, contra-ataque, sinal de forte volatilidade. Mais uma vez sombra, enfim, bastante indecisão. Mas se você olhar no diário, você vai ver que apesar da volatilidade, ela deixou aqui um topo menor que o anterior. E ela deixou também um fundo menor que o anterior. Tá certo? Enxergando ainda um prazo maior ainda. Vamos pegar lá mensal. O mensal da Gafisa, você pode ver que ela fez um fundo aqui.
corrigiu próximo das médias, que eu falei para vocês, que sempre corrige, e deu aqui um sinal de venda. Tá? Deu aqui um sinal de venda quando perdeu os 3,85, certo? Então, gente, pelo semanal dela, pelo mensal dela, eu não recomendo operações antes, compradas especificamente, antes disso aqui. Ó, tá? Para mim, o ponto-chave da Gafisa é este aqui. Ó, tá? Este ponto aqui ele é fundamental, que é o 4,83. Rompendo o 4,83, ela fica maravilhosa no semanal, no diário, no mensal, em tudo que é tempo. Tá? Nesse momento, ela está fazendo um teste do fundo. E nunca é muito bom você entrar comprado num teste do fundo, porque se você imaginar que ela deve seguir a tendência, se a gente tiver uma continuidade da tendência, a gente simplesmente deve afundar e lá testar essa mínima aqui. Não sei se isso vai acontecer ou não, mas enfim, nunca é muito bom você testar, você está comprado num teste de fundo. Tá certo? Enfim, acho que a gente deu uma evoluída legal dessa vez, nesse bate-papo aí, acho que foi bacana. Principalmente aí em função de que a gente está conseguindo fazer uma análise um pouco mais técnica do que a gente conversou hoje. Eu já consigo mostrar para vocês aqui os topos e fundos descendentes, tal, enfim. A gente vai evoluindo, vamos chegar semana que vem em tempos gráficos, depois nós vamos trabalhar com pivô de alta, pivô de baixa, eu vou mostrar algumas figuras para vocês, vou ensinar um jeito mais fácil de vocês visualizarem as figuras que a gente vai trabalhar. Acho que a gente vai evoluir bastante, vai conseguir mais consistência. Queria convidar todos, como sempre, para conhecerem aí o nosso curso ao vivo durante o pregão. É só acessar aqui o nosso site, www.interinvesteducacional.com.br. Eu vou colar o link para vocês lá no chat. Aqui está. O site da Interinvest. Vocês podem fazer um teste gratuito, tá? A gente tem um curso aí na promoção. Assinando aí o site do Bússola do Investidor, assinando o plano fundo Bússola, vocês ganham esse curso aqui, ó, tá? Esse técnico de day trade mais análise técnica, vocês ganham se vocês assinarem a plataforma full aí do Bússola do Investidor, tá? Se vocês quiserem testar o nosso curso ao vivo, quiserem conhecer, puder operar ao vivo comigo durante todo o pregão, não só eu, Alessio Morini, Bruno Guerra, Guilherme, Dárcio, enfim, a nossa equipe lá da Interinvest, vocês podem fazer um teste gratuito por uma semana, basta acessar aqui nossas páginas, clicar no cadastro, preencher aqui seus dados, que a nossa equipe vai entrar em contato com vocês, fazer a instalação na nossa sala de aula virtual, e vocês vão poder fazer aí um teste de uma semana do nosso curso ao vivo durante o pregão, tá? São todos nossos convidados, então é isso aí, vamos encerrando o nosso bate-papo por aqui, espero que vocês